Ok, muito bom dia. Mais uma vez estamos aqui pela graça do nosso Deus e somente pela graça de Deus. Podemos ter esse tempo de devocional diariamente, né, de 10 minutinhos, quando nós abrimos a palavra de Deus e permitimos que Deus comunique conosco os seus pensamentos. É um privilégio que nós temos, cada um de nós que somos nascidos de novo, de receber de Deus diariamente por meio da sua palavra. Amém? E hoje é quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021. Uau! 28 de outubro. O mês já está acabando, né? Ok, vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo 6 está escrito: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E versículo 6: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aí vem tratando dos heróis da fé, né? Hebreus, né, conhecido pela fé, quando trata da fé de cada um desses homens e mulheres que aqui estão descritos, mas eu não vou falar muito deles nessa manhã não, porque eu queria dizer aos irmãos que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas pessoas estão se esforçando para fazer as coisas de Deus, movidos pela fé no bom humano, no que entende, no que ele vê, sabe? E esta fé é uma fé, sabe, de motivação natural, carnal. Mas a fé é bíblica, né? Essa fé que agrada a Deus é uma fé de acordo com Romanos capítulo 10, versículo 17, alimentada com a palavra de Deus. Quando nós alimentamos nossos corações com a palavra de Deus, ela gera em nós convicções, a certeza de que aquele que começou boa obra em nós, ele vai continuar trabalhando para concluir. Aquele que é 3 vezes santo, 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 é o nosso Deus, que nos amou e nos ama hoje incondicionalmente. Nós não merecemos, mas por meio de Jesus Cristo, que pagou um alto preço pelas nossas vidas, nós temos livre acesso ao trono da graça, de acordo com Hebreus capítulo 4, versículo 16. E amados irmãos, tem muitas pessoas hoje, inclusive no nosso meio, que estão tentando, se esforçando para agradar a Deus, mas sem convicções na palavra de Deus. Estão lutando para ser aceitos por Deus, quando a palavra de Deus já disse que nós já somos aceitos por Deus. Ficam tentando e remando contra a correnteza para ter, sabe, um perdão das coisas que para trás ficaram, quando a palavra de Deus disse que nós já somos perdoados e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Ficam tentando de todas as formas, né, ser uma boa pessoa para ver se consegue algum benefício de Deus, quando Jesus já consumou a obra no Calvário e nós só precisamos chegar ao trono pelo novo e vivo caminho, o sangue de Cristo. Amados, sem fé é impossível agradar a Deus. Uma fé alimentada com a palavra de Deus. Homens e mulheres no passado viveram de fé em fé e geraram uma experiência de vida, um testemunho que nós podemos contemplar até os dias de hoje, por meio da sua palavra de Deus. Por exemplo, Davi, com todos os fracassos que ele teve nos casamentos, na educação dos filhos e tudo, ele era um homem de fé. Davi era um homem de fé. Quando ainda adolescente e foi encontrar Golias, ele sabia que Deus, quem ele era e quem ele pertencia, e que Deus o livraria,
porque ele era um homem de fé. Naquela batalha, em 1 Samuel capítulo 17, na frente de Davi tinha um homem de 3 metros de altura, que colocava medo no todo o exército de Israel. Atrás tinha Saul e o exército de Israel não acreditando naquilo que eles estavam vendo. Um jovem adolescente com apenas, pedras na mão, encontrando com aquele gigante. Na frente, junto com Golias, estava o exército dos filisteus. E todos estavam, admirados por aquele jovem adolescente e lutar contra Golias. E Golias desprezou Davi. Porém, Davi disse: você vem comigo, para mim com lanças e escudo, eu vou contra ti em nome do Deus de Israel, o Deus dos exércitos. E nós sabemos o resultado. Davi sabia quem ele era. Davi era um homem de fé. Davi sabia que ele era ungido do Senhor. Ele já tinha sido ungido por Samuel. Ele sabia que quando ele foi atacado por um leão, ele venceu o leão. Quando ele foi atacado pelo urso, ele venceu o urso. Ele sabia como Deus tinha preservado. Davi foi um homem de fé e ele prevaleceu contra Golias. Quando nós olhamos também em 1 Samuel capítulo 1, nós vemos uma mulher, Ana, desprezada por Penina. E ali estava Ana chorando no templo, no tabernáculo, diante do Senhor, clamando ao Senhor, porque ela não podia engravidar. E ela clamando para ser mãe. Eli, o sumo sacerdote, ao ver Ana, ele pensou que ela estava bêbada. Mas porém ela disse: não, meu Senhor, eu estou aqui clamando diante de Deus, derramando minhas lágrimas diante de Deus, para que ele me dê um filho. E ele falou: vai, porque vai acontecer como está no seu desejo. Ana, uma mulher de fé. Um ano depois ela estava com Samuel nos braços. Uma mulher de fé. Abraão, homem de fé. Com todos os problemas que Abraão teve, ele foi chamado amigo de Deus, porque ele creu no Deus de toda a glória, no Deus que criou os céus e a terra. Abraão, um homem de fé. Amados irmãos, em Mateus capítulo 15, tem a história de uma mulher cananeia, nem israelita era. E Jesus, ele disse: eu fui enviado para os que são de Israel. Porém, essa mulher cananita, que está aqui no versículo 21 a 28, ela estava com um problema. A filha dela estava possuída, uma criança. E ela foi e clamou por misericórdia diante de Jesus. E Jesus disse: não fui enviado senão para os filhos de Israel. E ela disse: olha, Senhor, vamos ler aqui como ela falou. No versículo 25, ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. E olha a resposta de Jesus a essa mulher de fé. Essa mulher guerreira da fé. Então, versículo 28, então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Olha, ó mulher, grande é a tua fé. Em Marcos capítulo 9, versículo 23 e 24, um pai aflito por causa do seu filho que estava possesso por demônios, e jogava esse menino para baixo e para cima, ele ficava espumando pela boca, e ele foi até Jesus e clamou por um livramento para seu filho. E Jesus disse em Marcos capítulo 9, versículo 23 e 24. No versículo 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ó o clamor desse pai. Versículo 23, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio,
ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu-o e ele se levantou. Olha, homens e mulheres de fé. Enquanto a cananeia, Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Jesus disse para esse homem: tudo é possível ao que crê. E ele disse: ó Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ó amados, homens e mulheres de fé, que não andaram pelas vistas, que não andaram pelo que estavam enxergando, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porém, amados irmãos, tem muitos hoje no nosso meio andando pelas vistas, tentando agradar a Deus pelo bom humano. Ah, não, eu estou fazendo isso, estou fazendo... Peraí! De onde você está fazendo isso? É pela fé? Qual é o seu fundamento? Qual é o nosso fundamento? Jesus Cristo, a palavra de Deus que alimenta a nossa fé. Quando nós respondemos à palavra de Deus, o Espírito Santo gera em nossos corações uma fé inabalável, uma fé que faz a diferença em nossas vidas. Aí tomamos passos de fé, andamos de cabeça erguida, mesmo não entendendo todas as coisas. Tudo é possível ao que crê. E assim, nós tomamos passos de fé e agradamos a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós possamos ter esses testemunhos de homens e mulheres que andaram de fé em fé e moveram os céus através das suas vidas. Todo aquele que é nascido de novo é chamado a viver de fé em fé. Uma fé alimentada com a palavra de Deus e que nos faz mover os céus por meio das nossas orações. Que Deus te abençoe. Que Deus estenda sobre a sua vida e sobre a sua família as suas mãos e te dê convicções da palavra de Deus, para que você e eu, nós todos, possamos tomar decisões e andar de fé em fé. Porque o autor de Hebreus disse: o meu justo andará pela fé. Em Paulo disse em Romanos 1,17: o meu justo andará de fé em fé. E nós, homens e mulheres de fé, andamos de fé em fé e agradamos o nosso Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.